naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Maria. Shalom, Isabel. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Louvado seja Deus. Deus meu, de onde me vem essa honra? Que a mãe do Senhor me visite. Maria, quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. E o poder de Deus tomou conta de todo o meu ser. Feliz és tu que creste, pois tudo que te foi dito será cumprido. Do evangelho que nós iremos escutar será a página de Lucas, no capítulo 1, os versículos 39 a 42, que é a visita a Isabel. Então, é bom lembrar que anteriormente, a cena que antecede esse acontecimento, que Maria vai apressadamente à cidade da Judeia, é a cena da anunciação. Então, o anjo que anuncia a Maria que ela vai ser mãe. Por isso, se você olhar alguns versículos mais para cima, será essa a cena que estava acontecendo anteriormente. Então, a cena conclui dizendo: Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. E aí continua a narrativa que nós estamos escutando. Temos alguns pontos, né? Observar alguns pontos. Maria, Isabel, Maria, a igreja e Israel, cumprimento e promessa. Lembra que nós já falávamos disso na figura de João Batista, não? Veja que depois vamos ver que, por exemplo, Maria entra na casa de Zacarias e saúda Isabel. Poderia muito bem dizer, entrou na casa de Isabel e saudou-a. Não, mas é importante que o evangelista ressalta dizendo que, na verdade, Maria entrou na casa de Zacarias. Entrar na casa, depois vamos falar novamente, né? Mas entrar na casa não é somente que ela entrou fisicamente numa casa, abriu a porta e entrou. Mas, por exemplo, entrar na casa, quando diz a casa de Zacarias, é bom lembrar que, na verdade, a descendência vinha sempre pela paternidade. Por isso, Zacarias é a figura, nós já vimos anteriormente, não no anúncio do nascimento de João Batista, que Zacarias era da tribo sacerdotal. Por isso, entrar na casa de Zacarias não significa só fisicamente ter entrado, mas significa quase como uma ligação histórica entre duas realidades. Uma história antiga que acolhe a novidade. Deu para entender? Por isso, Maria entrou na casa de Zacarias. É como se Zacarias é a figura da profecia, daquilo que deveria vir, e agora Maria é a figura do cumprimento. Por isso ela entra na casa de Zacarias para dizer: tudo aquilo que foi anunciado pelos profetas se cumpre agora. A novidade entrou nesta história, né? E começa esta história bonita de amor entre Deus e o seu povo. A segunda leitura do dia 20 de dezembro é uma homilia em louvor da Virgem Mãe de São Bernardo Abade. E o título desta homilia, escrita no século XII, é O Mundo Inteiro Espera a Resposta de Maria. E São Bernardo escreve assim, a sua homilia:
ouvistes, ó Virgem, que vais conceber e dar à luz um filho. Não por obra de homem tu ouviste, mas do Espírito Santo. O anjo espera a tua resposta. Já é tempo de voltar para Deus que o enviou. Também nós, Senhora, miseravelmente esmagado por uma sentença de condenação, esperamos tua palavra de misericórdia. Eis que te é oferecido o preço da nossa salvação. Se consentes, seremos livres. Todos fomos criados pelo Verbo eterno, mas caímos na morte. Com uma breve resposta tua, seremos recriados e novamente chamados à vida. Ó Virgem cheia de bondade, o pobre Adão, expulso do paraíso com sua mísera descendência, implora a tua resposta. Abraão a implora, Davi a implora. Os outros patriarcas, teus antepassados, que também habitam a região da sombra da morte, suplicam esta resposta. O mundo inteiro a espera, prostrado a teus pés. E não é sem razão, pois da tua palavra depende o alívio dos infelizes, a redenção dos cativos, a liberdade dos condenados, enfim, a salvação de todos os filhos de Adão, de toda a tua raça. Apressa-te, ó Virgem, em dar a tua resposta. Responde sem demora ao anjo, ou melhor, responde ao Senhor por meio do anjo. Pronuncia uma palavra e recebe a palavra. Profere a tua palavra e concebe a palavra de Deus. Dize uma palavra passageira e abraça a palavra eterna. Por que demoras? Por que hesitas? Crê, consente, recebe, que tua humildade se encha de coragem, tua modéstia de confiança. De modo algum convém que tua simplicidade virginal esqueça a prudência. Neste encontro único, porém, Virgem prudente, não temas a presunção. Pois, se tua modéstia no silêncio foi agradável a Deus, mais necessário é agora mostrar tua piedade pela palavra. Abre, ó Virgem Santa, teu coração à fé, teus lábios ao consentimento, teu seio ao Criador. Eis que o desejado de todas as nações bate à tua porta. Ah, se tardas e ele passa, começarás novamente a procurar com lágrimas aquele que teu coração ama. Levanta-te, corre, abre, levanta-te pela fé, corre pela entrega a Deus, abre pelo consentimento. Eis aqui, diz a Virgem, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Aqui São Bernardo faz esta homilia, não? Fazendo um louvor à Virgem Maria, dizendo: apressa-te, não temas em dizer. Todo mundo está esperando a tua resposta, todo mundo está esperando o teu sim. Desta simples palavra depende a nossa salvação. Eis que todos, Senhora, estamos prostrados aos vossos pés, aguardando que digas sim a este projeto de Deus. E por fim, Maria que diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Para olhar para esta figura, agora nós vamos olhar para uma outra figura também, os nossos primeiros pais. Por isso nós vamos até o livro do Gênesis, no capítulo 3, vamos lá, que diz assim: a serpente
era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comais de nenhuma das árvores do jardim? Bom, quem já leu esta passagem do livro do Gênesis, né, o livro do Gênesis, sabe que Deus não disse isso, né? Deus disse, olha como é, aqui é o princípio do mal, não? Satanás é o princípio do mal, é o princípio da fofoca, não? Ele desvirtua as coisas. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo disse que Satanás é o pai da mentira, né? Deus não tinha dito isso ao homem. Lá no capítulo 2, no versículo 15, diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim de Éden para cultivar e o guardar. O Senhor Deus deu-lhe uma ordem dizendo: podes comer de todas as árvores do jardim. Qual é a mentira de Satanás? É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Olha como é a mentira, não? A astúcia de Satanás. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deveis comer, porque no dia em que dele comeres, com certeza morrerás. Por isso o fruto daquela árvore é a morte, é o resultado daquela. Por isso nós devemos ter cuidado com as generalizações, porque elas, de certo modo e de modo geral, né, já generalizando tudo, né, tem sempre uma pitada de mal, tem sempre uma pitada de veneno de Satanás, não? Eu chego e digo assim, porque o Levi errou, eu digo, o pessoal que vai lá na escola da palavra, nenhum presta, tudo um monte de gente que não presta. Isso é diabólico? Não? Normalmente somos arrastados para esta tentação, não é verdade? Um não presta, dizemos que todos não prestam. É claro que cada um tem a sua falha, a sua dificuldade, cada um tem o seu pecado, mas o problema é generalizar, não? Foi o que Satanás fez. Sempre para que um caia no erro, a gente sempre generaliza, não? Por exemplo, alguém faz alguma coisa aqui, e aí você vai e diz para alguma pessoa, diz assim, o pessoal que vai na escola da palavra não presta. Para que você generaliza? Para que o outro caia no erro. Porque o outro não tem condição de dizer, mas será? Não, peraí, quem foi? Não foi só um, não foi só o fulano, não. Ele logo toma para si como verdade. É o que acontece nas redes sociais, né? Vocês sabem disso, né? Você coloca uma coisinha lá, um que não sabe nem como foi, quem foi, como que aconteceu, como foi o princípio, qual é a motivação, nada, não sei o que, já toma para si como verdade. Este é o problema, não? Como verdade, é pronto, é a verdade. Aí ainda compartilha e diz que foi verdade, que não. Calma lá. O cristão deve ter discernimento. Foi o que Eva e Adão não tiveram. Vamos lá. É verdade que Deus vos disse, não comais de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente. Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto que está no meio do jardim, Deus disse, não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. Mas a serpente respondeu à mulher. Você está percebendo que é um diálogo entre a serpente e a mulher, não? A serpente fala, a mulher responde, a serpente fala, a mulher responde. A serpente respondeu à mulher,
de modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Por que estamos olhando esta figura? Porque é uma figura que preferiu acreditar na serpente do que acreditar em Deus. É uma figura que está avessa à figura de Maria, que, como anuncia Isabel, dizendo: feliz é aquela que acreditou, porque será cumprido aquilo que o Senhor lhe prometeu. Conhecedores do bem e do mal. É um diálogo. Enquanto o diálogo de Maria se dá com o anjo que vem da parte do Senhor, o diálogo de Eva se dá com o tentador. Nunca se conversa com a tentação. Nunca se conversa com o tentador. De modo nenhum. Conversar com a tentação é ser engolido por ela. Você não pode dialogar com a tentação. Quando ela aparece, você não pode começar a conversar com ela simplesmente. Você não vai converter. Ela é tentação sempre. Quando o tentador se apresenta, não adianta conversar com ele. Ele é o tentador. É porque quando começa a tentação em nossas vidas, a gente começa a dizer: ah, não, porque, sabe, eu vou conseguir, vou dar meu jeito, vai, é só aqui, só aquilo ali, só aquilo lá, é só aquele coisinha ali, é rapidinho, é só uma palavra, só não sei o que mais. E a gente começa a conversar com a tentação, né? Vamos ser devorados por elas, certamente. O que se faz quando aparece a tentação? Conversar com ela? Não. No momento da tentação, você deve rezar. É o que se faz quando aparece a tentação. Rezar. Eva teve um erro: conversar com o tentador. Foi isso que foi o erro de Eva. Continuando o versículo 6. A mulher viu que seria bom comer da árvore. Olha como esse refrão volta. Não sei se vocês perceberam, mas é só dar uma olhadinha nos versículos anteriores. No versículo 1 e 2, né, que antecedem aqui, diz assim, por exemplo, vou só para a gente não se demorar muito, vamos lá. Versículo 2. A terra estava deserta e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Versículo 4. Deus viu que a luz era boa. Primeiro dia. Depois diz assim: o fruto, semente, e assim se fez, a terra produziu. Lá no 12, quase no final do 12. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Vamos lá. Esse refrão que volta continuamente. Lá no 18. Presidir ao dia e à noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. E Deus viu que era bom. É um refrão que volta continuamente. Toda vez que Deus cria uma coisa, diz a narrativa, Deus viu que era bom. Lá no versículo, no final, no versículo 25, no final do 25 diz: Deus viu que era bom. Na criação do homem, lá no versículo 31 diz: e Deus viu tudo quanto havia feito e era muito bom. Aqui no versículo 6 do capítulo 3 diz: a mulher viu que seria bom. Como Deus via que era bom, a mulher viu que seria bom. Bom, na verdade,
este olhar de bondade só pode vir de Deus. Ela viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Colheu o fruto, comeu dele, deu para o seu marido que estava ao lado, que também comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e como reparassem que estavam nus, teceram para si tangas com folha de figueira. Quando ouviram o ruído do Senhor Deus, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se do Senhor. Deus veio no meio das árvores, do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi teu ruído no jardim, fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Deus perguntou: e quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi de comer? O homem respondeu: a mulher que me deste por companheira, foi ela que me fez provar do fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que fizestes isso? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. Um jogo antigo, né? Um jogo desde o princípio. O pecado não é meu, é do outro sempre, não? Aquilo que é mal não é meu, é do outro sempre. Esse jogo é desde o princípio, é do começo, né? Adão, quando Deus pergunta a Adão, a culpa não é minha, é da mulher. Pergunta à mulher, a culpa não é minha, é da serpente. É como nós. A culpa é sempre do outro, no final a culpa é sempre de Satanás. Ninguém fez nada, não? Por isso, este jogo, não, que é um jogo meio diabólico também, né? Um jogo pecaminoso. Não reconhecer o seu pecado, não reconhecer-se diante do Senhor. Devemos nos reconhecer a nossa miséria, reconhecer a nossa condição diante de Deus, que nos perdoa. Por isso, este joguinho que fica aí, não? E o Senhor Deus disse à serpente: por que fizestes isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse... À mulher, Deus disse: multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez, entre dores darás à luz os filhos. Teus desejos te arrastarão para teu marido, e ele te dominará. Veja como foi esta situação onde a mulher acabou dando ouvidos para a serpente. E depois vemos uma outra figura completamente diferente, sempre uma figura de mulher, mas é a figura de uma humanidade nova, uma humanidade diferente. Assim como Eva é a mãe de todos os viventes, Maria agora é a nova Eva, é a mãe de todos os viventes. É a mãe da nova humanidade, porque agora o seu filho redimirá toda a humanidade. Se a escuta da palavra de Satanás levou Eva para estender a mão e abrir-se ao pecado, a escuta da palavra de Deus por parte de Maria faz com que ela colha um fruto novo, que abre para a redenção. Enquanto aquela atitude de Eva fecha no pecado e na morte, a atitude de Maria abre para a redenção, para a vida. Por isso, estas duas figuras nós podemos comparar, não? A nova Eva e a antiga Eva, a velha Eva,
porque é a associação entre a antiga e a nova Eva, que agora é a mãe de uma nova humanidade, uma outra humanidade. Depois de ter escutado a mensagem do anjo, vamos lá no nosso texto, versículo 39 do capítulo 1 de São Lucas, e diz assim: naqueles dias Maria partiu apressadamente para uma região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Naqueles dias, que dias eram esses? O dia da Anunciação, né? Então era o dia lá que o anjo falou com ela. Era por aqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. O que foi fazer Maria, afinal de contas? Foi ajudar Isabel. Mas tem ainda uma outra coisa que antecede. Lembra a saudação do anjo? O que foi que o anjo disse? Alegra-te, cheia de graça. O que foi fazer Maria ao visitar Isabel? Foi comunicar a alegre notícia. Maria é comunicante da alegria, porque a alegria de ter encontrado o Senhor, ou a alegria de ter se deixado encontrar pelo Senhor, de se fazer morada do Senhor, esta alegria de participar do plano divino, esta alegria de participar do projeto de Deus, é uma alegria que não pode ficar contida. É uma alegria que necessariamente precisa ser partilhada. Agora, olhando para Maria, certamente nós devemos nos questionar. E nós, quando encontramos o Senhor? Certamente já o encontramos na sua palavra, na Eucaristia. Partilhamos esta alegria de ter encontrado o Senhor? Ou será que esta alegria fica sempre contida em nós? Morre em nós? É uma alegria que não se espalha, não se expande. É uma alegria que não contagia. Ter encontrado o Senhor enche sempre de alegria. Eu não sei se vocês lembram no capítulo 4 do Evangelho de São João, quando Jesus encontra a samaritana. Estão lembrados? E aí ele começa um diálogo com a samaritana. Assim: dá-me de beber. Ela diz: como é que tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana? Então ele diz para ela: ah, se tu conhecesses o dom de Deus e soubesses quem está te pedindo de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva que jorraria em teu coração como uma fonte que nunca para de correr. Então ela disse: Senhor, dá-me sempre desta água, para que eu não tenha que vir aqui no poço tirar novamente. Então ele disse: vai chamar o teu marido. E aí ela disse assim: eu não tenho marido. E Jesus respondeu: dissestes bem, tivestes 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. No final do diálogo, é claro que tudo isso daqui é sempre é algo mais profundo do que simplesmente que ela tinha tido 5 maridos e agora tinha um 6º marido. Mas no final do diálogo, ela sai correndo, vai até a cidade e diz às pessoas: vinde ver um homem que disse tudo o que eu fiz. A alegria de ter encontrado o Senhor é uma alegria que não pode ficar para si, deve ser sempre partilhada. E foi justamente o que Maria foi fazer. Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Outro fato, sem dúvida, que a gente não pode negar
desta disposição de Maria é que diz que Maria partiu apressadamente. Era uma região montanhosa, uma região longe. A região montanhosa é difícil. Você tem que subir, você tem que descer, você tem que andar pelas encostas. É meio íngreme. Maria, que recebe esta boa notícia de que vai ser a mãe do Salvador, parte apressadamente. Vai logo, já, tem pressa. Maria, sem dúvida, poderia pensar: bom, agora que estou grávida, o que eu vou fazer? Tenho que ficar aqui em casa. Repouso agora, né? Até o menino nascer. Repouso, andar na sombra, não posso mais fazer nada, não posso mais ajudar em nada. Olha, quando... meu pai do céu, né? Quando José chegar e disser, eu dizer: olha, José, não posso carregar peso, José. Tá vendo que eu estou grávida, né? Olha, não sei o que. Maria poderia pensar: agora são os outros que devem cuidar de mim. Afinal, eu estou grávida. Não só estou grávida do Salvador do mundo. Todos deveriam vir aqui e me ajudar, Nada, Maria não pensou isso. A alegria que contagiava o coração de Maria era a alegria de Cristo, a alegria do Redentor. Há uma salvação. É como se no coração de Maria tudo estivesse explodindo, não? Dizendo: finalmente chegou, eu não posso guardar para mim, eu tenho que dizer que chegou a salvação, esperamos por gerações. Os profetas disseram, nós acreditamos, rezávamos, esperávamos, todo o povo esperava o dia da salvação. E hoje que o Senhor me diz que eu vou ser a mãe do Salvador e que a salvação vem, não posso ficar comigo, não posso, tenho que ir. Maria não pensa nas dificuldades que vai encontrar. Eu vou. Mas será que não vai ter bandido na rua? Porque bandido não é de hoje, tá? É só lembrar que Jesus contou uma parábola com a figura dos bandidos, né? Lembra? Samaritano. Vinha descendo, né? O samaritano, parará. E como é? Um homem vinha descendo, né? De Jerusalém para Jericó e tudo mais, e caiu na mão dos assaltantes, que deixaram o homem quase morto. Lembra, né? Jesus contou. Claro que Jesus não estava inventando uma situação, né? Ele não estava imaginando, só em 2018 que vai ter gente assim, né? Já naquela época existia, né? Maria poderia simplesmente pensar: agora estou grávida, tenho o problema dos assaltantes, pode me pegar aí no meio da rua, me bater, me matar. Depois, sabe, é longe, é íngreme, é difícil, vai demorar, eu vou ter que andar, eu não posso, agora não, sabe, não posso. Nós deveríamos aprender com Maria. A alegria de partilhar a palavra, a alegria de partilhar a salvação deveria ser tal que nós não encontramos dificuldades. Não é que estas dificuldades fossem inexistentes, mas Maria de modo nenhum deixou com que estas dificuldades pudessem pará-la. E é o que acontece conosco às vezes. Nós começamos a dizer: não, mas está chovendo. Que agora desculpa é a chuva, né? Mas está chovendo demais. Agora faz frio, chove, molha. Ter esta disposição de Maria, ir ao encontro, sair ao encontro. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Então já vimos que há uma relação, não, entre o antigo e o novo. Maria entra na casa de Zacarias. É como se Maria, esta boa notícia, entra dentro desse contexto do Antigo Testamento, da promessa, quando Isabel ouviu a saudação de Maria,
a criança pulou de alegria em seu ventre. Alegra-te, cheia de graça, e a criança pulou de alegria. De onde vem esta alegria? De Maria. É ela que vem repleta de alegria. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Quando ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Mas quem trouxe o Espírito Santo até a casa de Isabel para que Isabel ficasse repleta do Espírito? Maria. O anjo disse a Maria: como é que vai acontecer isso? Como é que vai acontecer que esta criança é gerada? O Espírito Santo virá sobre ti. Diz assim: Maria então perguntou ao anjo: como acontecerá isso se eu não conheço o homem? O anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Por isso Maria está repleta do Espírito Santo. Na verdade, o tema do Espírito Santo é muito caro para Lucas. Lucas gosta muito do Espírito Santo. E tudo o que acontece, acontece sempre por ação desse Espírito. Por isso todo mundo age sempre cheio do Espírito Santo. Se você for olhar na segunda parte deste conteúdo, desta obra de Lucas, que é o Ato dos Apóstolos, você vai ver que todo mundo age sempre por obra do Espírito Santo. Então Estevão, cheio do Espírito Santo, disse para Isabel, cheia do Espírito Santo, disse. Não sei quem cheio do Espírito Santo, Lucas gosta, não? Ele quer mostrar que, na verdade, toda a ação salvífica, tudo que vai acontecendo na vida, é sempre permeada e perpassada pela ação do Espírito de Deus. Então, com Isabel ficou repleta do Espírito Santo, com voz forte ela exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Bendita, bendita és tu, e bendito o fruto do teu ventre. O que quer dizer bendizer? O antônimo dessa palavra é maldizer. Estão lembrados de uma maldição? Anteriormente, acabamos de ler, lá no capítulo 3 do livro do Gênesis, estão lembrados? A mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. E o Senhor Deus disse à serpente: por que fizestes isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. És maldita. Aqui, o Espírito Santo, na boca de Isabel, diz: és bendita. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Aqui está a Ave Maria, se vocês ainda não perceberam, que a gente reza. Como é constituída a Ave Maria? Diz assim, versículo 28 do capítulo 1 de São Lucas: alegra-te, ou a expressão latina ave, ave quer dizer, é uma saudação, alegria, alegra-te, que bom, salve, ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Como nós rezamos na Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E depois utilizamos as palavras de Isabel: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Está aí a Ave Maria. Eu acho que eu já contei até, se eu contei, vocês depois desconsideram. Uma vez eu estava em casa
E estava passando na TV, né? E aí passou num programa de uma igreja pentecostal, né? Passou lá, e aí o pastor, é um pastor famoso, né? Conhecido, vocês talvez conheçam, né? É o pastor R.R. Soares, né? R.R. Soares, assim, né? R.R. Soares. E aí ele tinha um cartão, né, na mão, e aí tinha umas perguntas, né? Eu não lembro qual era o quadro do programa dele, era alguma coisa, não sei o que, pergunta. O povo pergunta, os fiéis perguntam, alguma coisa assim. E aí eu parei no canal, né? E aí ele lendo lá. O fulano de tal que mora em tal lugar, não sei o que, pergunta assim, 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 assado. Aí ele respondeu. A uma altura ele diz assim: a fulana, nesse dia eu acho que eu até pequei, né? A fulana de tal, não sei das quantas, que mora na cidade não sei da onde, na rua fulana de tal, não sei do que, ela é católica. E aí ela pergunta: pastor, é certo rezar Ave Maria? Ele disse: um traste desse vai perguntar para o pastor se é certo que rezar Ave Maria, de que se diz católica, né? Claro que não é, imagina. Eu disse: quero ver a resposta do pastor, né? Ele disse: olha, certo não é. Você sabe que aqui a gente entraria numa questão histórica, numa aula de história. Você sabe que o protestantismo na sua raiz, vocês sabem, já falei para vocês isso aqui, né? Num breve momento histórico, né? Você sabe que as igrejas que normalmente nós temos entre nós, né? As igrejas que nós chamamos de protestantes, elas não são protestantes, né? Isso seria um dado, até um ato contra a própria história, né? Elas não são protestantes, né? Historicamente, as igrejas vamos dizer assim, se dividem assim: os protestantes, que são os conhecidos protestantes tradicionais, os pentecostais e os neopentecostais. O movimento neopentecostal, ele foi aconteceu nos Estados Unidos da América. Por isso que você, quando olha, por exemplo, um protestante, que a gente chama protestante, ele não é protestante, ele é um neopentecostal. As igrejas protestantes tradicionais é o luteranismo, o anglicanismo e tudo mais assim. Tá, depois daí a história, é só pegar um livro de história lá do tempo vocês vão ver, né? E as igrejas pequenas que a gente vê, né, em todos os lugares, na verdade, elas advêm do neopentecostalismo, que é um movimento, né? Então, houve um movimento chamado pentecostalismo, né? E aí, desse movimento, nasceu um outro movimento que, vamos dizer, que se arraigou mais, que foi o neopentecostalismo. É por isso que, por exemplo, quando você vê o que nós chamamos de protestante, mas na verdade é um neopentecostal, né? Então, toda vez que você vê um neopentecostal, qual é o traje do neopentecostal? Um terno, gravata. Por quê? Porque isto é um dado histórico, né? O neopentecostalismo nasceu nos Estados Unidos da América, né? Então, tendo nascido nos Estados Unidos da América, entre aquela sociedade e tudo mais, quando o neopentecostalismo foi importado dos Estados Unidos para cá, ele veio com todas as suas características, né? Por isso você vê que, por exemplo, o neopentecostal se veste como um empresário, né? Tem a ver com a questão. É por isso que também o neopentecostalismo está permeado da questão, por exemplo, da teologia da prosperidade, né? Porque isso são dados históricos, não é que eu estou inventando, não é uma questão de fé, né? São dados históricos. Por exemplo, o neopentecostal, basicamente, a teologia que vai regendo é sempre a teologia da prosperidade, que nasce dentro deste âmbito de sociedade
né, onde se visa o lucro e tudo mais nos Estados Unidos. Então, por isso tem, né? Então você não pode apenas julgar os neopentecostais, dizer tá errado, tá não sei o que, é da raiz, né? Faz parte do processo, né? Então, tá. Mas muitas coisas os neopentecostais e os pentecostais acabaram extraindo dos protestantes, né? Dos protestantes. Então, eles pegaram muito mais coisa do protestantismo do que do catolicismo, porque o protestantismo em si já era um cisma com o catolicismo. Então, os neopentecostais, que hoje nós conhecemos, ou os protestantes também, então os neopentecostais, eles pegaram muito mais elementos do protestantismo do que do catolicismo, praticamente quase nada do catolicismo, né, mas mais do protestantismo. Então, uma das questões básicas é a Sagrada Escritura, que já lá no início do protestantismo, o nosso amigo, né, não sei se eu posso chamar assim, né, amigo, mas que Deus o tenha, né, na sua misericórdia, o nosso Lutero, né, tinha estabelecido como critério, como na Igreja Católica os critérios, né, para a autenticidade da fé é a Escritura, a tradição e o magistério, né, estas três coisas, elas, vamos dizer, atestam a fidelidade da fé. Lutero descartou as duas, magistério e tradição. Então, aqui tradição, aqui seria outra aula, tá? Tradição é outra coisa do que tradição de, a gente tem a tradição de fazer a festinha. Tradição não é nada disso, tem nada a ver com essa tradição, né? Tradição tem a ver mais com aquilo que não está dado escrito, mas que veio, né, pelas gerações vieram até nós, né? Por exemplo, há tantas coisas que não estão escritas nos evangelhos. Como nós sabemos? Pela tradição. Por quê? Porque eu posso escrever um livro sobre o Clédson, mas eu tenho certeza que a mãe dele, ao ler o livro, vai dizer, faltou isso, faltou aquilo, aquilo outro, eu sei disso, sei daquilo outro. Então, basicamente, só para a gente entender, né? Basicamente, o critério seria esse, né? Então, a tradição é isso. É aquela vivência da comunidade que foi salvaguardada e que a igreja guarda até hoje, né? Então, foi a vivência. É claro que não aconteceu só o que está escrito nos evangelhos e nas cartas. Não foi só isso que eles falaram, ou foi só isso que eles ensinaram, ou só isso que eles fizeram. Houve muitas outras coisas, né? Então a tradição salvaguarda isso. E o magistério, que nos ajuda na interpretação. Então, Lutero, né, acabou dizendo que sola Escritura, ou seja, só a Escritura basta. Nada mais do que isso, nada menos do que isso. Então, isso daqui foi só para explicar, para dizer por que um protestante sempre diz, está na Bíblia, é o critério fundamental deles, né? Só a Escritura. Então, está na Bíblia? Bom, se você me falar, né, que no século II, o fulano de tal, né, como a gente costuma falar, né, o São fulano de tal disse assim, 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 e nós acreditamos no testemunho que ele deu, porque ele estava muito próximo, né, da vivência e tudo mais, não sei o que, não. Se não estiver escrito na Bíblia, não serve, não vale. Então, o critério básico foi esse, né? Então, sola Escritura. E nós, na Igreja Católica, não é o critério único a Escritura. A tradição é maior do que a Escritura. Por quê? Porque a Escritura é uma compilação ou uma condensação da tradição. O que é a tradição? A vivência das comunidades cristãs. Então, o que foi a Escritura? O que é a Escritura? Alguém, um evangelista,
um apóstolo, escreveu a respeito, como Lucas, vimos, né, no início de São Lucas, escreveu, viu tudo o que Jesus fez, ensinou e tudo mais, escreveu e compilou e colocou aqui. Então, você acha que 24 capítulos foi tudo o que Jesus fez na sua vida? Os atos mais importantes foram escritos para não se perderem, para não esquecer. Mas a vida foi maior do que só o escrito. Deu para entender? Então, é por esse motivo, não? Então, ele diz, só escrito. Aí o pastor, né, que estava falando lá do pastor. E aí ele disse assim, bom, se tiver na Bíblia, pode rezar. Aí porque a mulher perguntava, é certo rezar Ave Maria? E é certo rezar o terço, né? Aí ele disse, bom, tá. Se tiver na Bíblia, pode rezar. Reze o terço, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo, quanto você quiser. Mas deixando praticamente claro que não era certo fazer isso. E aí eu sorri, né? Aí a minha avó perguntou por que era que eu estava rindo, né? Diante da televisão. Não, porque o pastor disse que não está na Bíblia, não é para rezar. Eu estou quase mandando uma mensagem, mas como a gente é pobre e não tem crédito, né? Não dá para mandar a mensagem para ele, que eu ia mandar as 2 citações do Evangelho de Lucas e ia dizer, pois agora, a partir de hoje, fidedignamente, reze todos os dias a Ave Maria, porque está aí na Bíblia, né? Se você quer ser coerente, né, com a sua doutrina, então reze todos os santos dias a Ave Maria, porque está lá, não sou eu que estou inventando, não está escrito, vocês não viram, não leram? Está aí. Bom, se alguém diz assim, bom, você não pode fazer oração. O que é a Santa Maria? Bom, a Santa Maria de fato não tem na Bíblia. A Santa Maria é a segunda parte da oração. E é uma segunda parte que foi acrescentada à oração como um pedido. Certo? Quer dizer que você, chegando em casa, não pode dizer assim, meu Senhor, me ajude. Porque não está escrito na Bíblia, meu Senhor, me ajude. Onde está meu Senhor, me ajude? Meu Senhor, me ajude. É assim? Oh meu Deus, proteja meus filhos, minha família. Onde está, oh meu Deus, proteja meus filhos, minha família. A segunda parte da oração é um pedido, né, que qualquer pessoa pode fazer. Reze, você não quer rezar Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora na hora de nossa morte. Reze outra coisa. Reze, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Jesus, abençoa todo mundo. É só uma encrenca, na verdade, né? É só para encrencar. Mas para dizer que nós não podemos levar tudo aos pés da letra, não? Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita. Isabel ficou repleta do Espírito Santo e com voz forte disse: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Quem inspira Isabel a dizer estas palavras? Eu, sinceramente, não me considero maior que o Espírito Santo. Deus defenda até, que Jesus disse até que não tinha perdão, né? Se o Espírito Santo põe na boca de Isabel estas palavras, eu não vou dizer o contrário. Se o Espírito Santo, se o Pai se agradou de Maria, escolhendo-a para ser a mãe do Salvador, eu não vou dizer o contrário. Por isso, continua: como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a tua saudação ressoou, o menino pulou de alegria. Veja, a segunda vez que aparece a palavra alegria. O menino pulou de alegria no meu ventre. Aqui. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Então Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor,
E meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Todas as gerações, de agora em diante, me chamarão feliz. É a mulher feliz. Maria é a mulher da felicidade. É a mulher da alegria. Por isso queremos pedir a Maria que nos ajude a ser alegres também, nós. A alegria de ter Cristo em nós e que esta alegria possa transbordar em nosso coração. Que a gente não contenha esta alegria, mas que a gente espalhe esta alegria. Vamos nos confiar à proteção de nossa Mãe Maria, Mãe de Jesus e nossa, que ela nos ajude neste caminho de preparação para o Natal do Senhor. Participem da missa, tá? Nada de história, de inventar que não veio, por quê? Encontrar desculpa, né? Quero ver todos vocês na missa, dia 24 à noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Segunda-feira não teremos a Escola da Palavra, porque é a missa do Natal do Senhor. Não vamos vir para ouvir a palavra aqui, mas vamos acolhê-la na Santa Liturgia. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentais, apareceis cheio de glória e esplendor. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Iluminai a vossa face sobre